Olá, queridos, paz e graça, que a bênção de Deus alcance a vida de todos. Passando aqui para mais um devocional semanal, palavra de fé para o seu coração. Nós vamos abordar hoje um tema pertinente e um tema atual que nós estamos vivenciando há mais de 6 meses. O mundo ele foi interrompido, a humanidade foi interrompida há mais de 6 meses com a pandemia. O planeta está girando em torno deste tema e desta circunstância natural. A pandemia trouxe prejuízos irreparáveis ao planeta. São quase 200 países que foram afetados pelo Covid-19. Mais de 32 milhões de pessoas foram contaminadas com o Covid e nós já estamos passando aí de mais de 1 milhão de mortes, um resultado drástico, trágico, terrível e assustador. Com isto, nós estamos usufruindo a pior recessão econômica da história dos últimos 104 anos. E diante deste cenário avassalador, quando traz a inutilidade física, o óbito, tanto físico quanto emocional, quanto psíquico, porque atingiu também a emoção, a racionalidade, o social das pessoas, a palavra de Deus é muito clara em Mateus capítulo 24 e versículo 3, quando Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram ao mesmo em particular e lhe indagaram e lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Será que nós estamos, de fato, vivenciando este momento escatológico, apocalíptico e profético? Quando os discípulos perguntam a Jesus qual será o sinal da vinda dele e do fim dos tempos? O princípio das dores já está sendo vivenciado por todos nós. Eu, como pastor e 4ª geração de pastores em minha família e conhecedor da palavra de Deus, acredito, entendo, aquilato, absolvo, compreendo que nós estamos passando um período decisivo na história civilizatória do mundo. O planeta está sendo testado por Deus. Deus está balançando o planeta. Perceba que todos nós fomos interrompidos há 6 meses atrás. Deus ele permitiu o planeta se emborcar. O planeta está emborcado e nós estamos praticamente sem saída. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8 e versículo 22, Paulo fala que a natureza a um só tempo geme e suporta angústias. E a palavra angústia no grego significa aporia, incapacidade de encontrar uma alternativa. Nós estamos, de fato, vivenciando esta realidade. Não há uma saída, não há uma perspectiva, porque os prognósticos são os mais trágicos e negativos possíveis. Porém, a palavra de Deus nos traz o conforto, a palavra de Deus nos traz a esperança. Nós não estamos nos homens, mas estamos em Cristo. E há 3 antídotos contra a pandemia. Inclusive, a palavra pandemia tem origem da palavra pan, que significa demônios que estão escondidos em cavernas. Então perceba que a palavra pandemia foi uma das palavras mais faladas neste período. Então há uma sistematização diabólica tentando gerir e gestar o homem. Porém, 3 antídotos contra este momento difícil: olhar para Deus, andar com Deus e buscar a Deus. Olhar para Deus significa focar as atenções a Ele. O escritor aos Hebreus ele diz claramente: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual é Cristo Jesus. Quando nós olhamos, nós somos atraídos por algo, né? A visão, ela, por meio da ótica ocular, faz-nos atrair alguma coisa à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração. Isto significa dizer que quando olhamos para Deus, atraímos a sua graça, a fé, a esperança, a força, a propulsão positiva que nos leva a não desistir, olhando para Ele. É o segredo
para vencermos neste momento tão difícil que todos nós estamos inseridos, olhando para Deus, não olhando para o cenário, não olhando para o caos, não olhando para as circunstâncias. Mas o segundo antídoto é andar com Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus poupou Noé e sua família do dilúvio. Agora, por que Deus poupou Noé e sua família do dilúvio? Porque a Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus. O verbo andar é ação, todo verbo é ação, e andar significa parceria, vínculo, intimidade, significa vivenciar um momento de intimismo em que Noé produzia, sem sombra de dúvidas, este comportamento com Deus. Mas não somente olhar e andar, mas buscar a Deus. Eu acho que esse é o antídoto mais completo que existe e mais necessário para este momento tão difícil que nós estamos vivendo. Buscar a Deus. E há inúmeros textos bíblicos corroborados com este tema. Um deles é quando a palavra de Deus nos diz, o próprio Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E esta busca significa dedicação, esforço, é você se disponibilizar a buscar o transcendente, para preencher a sua alma, o seu coração e produzir aí uma imunidade, principalmente emocional, para vencer todo este aparato, toda essa estrutura negativa que está diante de nós. Creia que Deus está no controle de tudo, de fato estamos no fim dos tempos, Jesus está próximo de retornar para arrebatar a igreja, mas precisamos produzir esta tríade neste momento parturiente, difícil e caótico, olhando para Deus, andando com Deus e buscando a Deus. Paz seja convosco, que Deus em Cristo vos abençoe.